Você quer saber como ser livre de verdade? Sabe aquela liberdade que não importa onde você esteja, qual a sua classe social, onde está a fase da tua jornada, da tua vida. Você se sente realmente livre, vivendo bem e em paz consigo mesma. Para ser livre de verdade, às vezes nós temos aquela falsa sensação de que nós precisamos ter tudo o que a gente quer. Então eu quero te fazer uma pergunta. O que você acredita que significa para você ser livre? Às vezes nós achamos, não, no dia que eu tiver tudo que eu quero, ou no dia que eu conquistar X, eu serei livre de verdade, ou também eu serei feliz. Mas isso aqui é uma outra história. E você ficar carregando aquela expectativa. Mas a verdade é que para ser livre de verdade, você precisa acessar aquilo que você necessita em determinada fase da sua jornada. Não é simplesmente ter tudo o que você quer, porque às vezes o que você quer não é o que você precisa. Ser livre também, às vezes a gente associa aquela ideia de que, nossa, poder viajar, poder caminhar para todos os lugares, isso é liberdade. Ir para onde eu quiser. Sim, gente, é um tipo de liberdade. Mas essa liberdade por si só não traz o que nós vamos falar hoje, que é a verdadeira paz. Porque você pode estar em qualquer lugar, mas se o seu coração estiver preso, como se fossem cadeias, você não se sentirá uma pessoa livre. Então a verdade é que ser livre é você abrir as celas que você criou no seu coração. E você criou essas celas no seu coração, aprisionando pessoas aí dentro. Tem pessoas que estão presas aí. Imagina que aqui tem uma cela, a pessoa tá assim, deixa eu sair, porque eu já tô vivendo minha vida, eu não tô nem aí pra você. Por que você ainda tá com raiva? Deixa eu sair. E aí fica essa voz, essa pessoa presa dentro de você. Deixa eu sair, eu quero ir embora. E você fica, você não vai sair, você vai ficar aqui. Eu vou ficar te alimentando com raiva. Eu vou ficar te alimentando com angústia. Eu vou ficar te alimentando com tristeza. Ah, você vai ficar aí porque você vai me pagar. Você vai me pagar. E aí você fica aprisionando as pessoas. Você acredita de verdade que a pessoa está pagando o que ela fez com você porque você não perdoou ela. E a verdade é que a pessoa não está nem lembrando mais o que ela fez para você. Não está nem aí, ela está vivendo a vida dela. Então hoje eu quero te mostrar que na verdade o perdão vale a pena. Quando você perdoa, você libera a si mesmo. E você consegue viver verdadeiramente em paz. De uma forma real. Viver em paz. E quando você está em paz, você consegue fazer muito mais com muito menos ou em menos tempo. Você consegue, na verdade, avançar muitos níveis na sua vida. Às vezes tem algum nível na sua vida que está bloqueado porque você não perdoou. Às vezes seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu primo, seu tio, seu avô, sei lá, um amigo do passado. Alguém que fez um negócio com você, de repente a pessoa desfez o negócio, e aí você tá ali guardando. E a pessoa tá aqui, ó. Imagina que aqui tem as grades da cela, ela está segurando e ela está falando assim, ó. Ei, eu quero sair, deixa eu sair daqui. E você continua falando. Você vai ficar aí, eu vou te alimentar com raiva, tristeza, rancor, mágoa. E aí você fica dando comida para esse prisioneiro. Só que esse é um falso prisioneiro, porque o verdadeiro prisioneiro está fora de você, vivendo a vida dela. E fala a verdade, para quem está magoado, machucado, guarda rancor, tristeza do outro, a pior coisa é você conseguir ver que o outro está bem sem você, que o outro está feliz sem você, que o outro não precisa de você para caminhar. E pior, você sabe o que deixa as pessoas mais com raiva ainda? Parece que a pessoa não quer mesmo liberar o perdão. E às vezes nós somos essa pessoa, tá? Eu já fui essa pessoa, então fique tranquila porque eu conheço esse lugar. Nós estamos falando aqui na mesma língua. E aí você não quer liberar a pessoa, porque você acha que aquilo ali, não, você não pode liberar. E aí você aprisiona.
Só que a pior coisa para uma pessoa que não perdoa é enxergar a vida da outra e ver que a outra pessoa pediu perdão, se perdoou, está seguindo a vida dela, está feliz, não precisa de você, não precisa da tua indicação, não precisa do teu dinheiro, não precisa do teu direcionamento, não precisa da tua palavra. Porque Deus, ele é um Deus multiforme, ele é um Deus criativo e ele pode transbordar através da vida de qualquer ser humano neste planeta Terra, com bilhões de pessoas. Que incrível! E aqui os narcisistas ficam pé da vida porque eles acreditam que a vida gira em torno deles mesmos. Mas a verdade é que Deus é um Deus grandioso e ele une diversas pessoas diferentes em contextos diferentes, às vezes até em culturas diferentes, línguas diferentes. Porque se ele quiser cumprir um propósito, se ele quiser fazer qualquer coisa através de você, ele assim o fará. Salmos 37:5, confia o teu caminho ao Senhor. Na verdade, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele fará. Ele fará. Mas antes, sou Stephanie Targino, advogada, pós-graduada em psicologia e coach. E também sou uma exploradora de conhecimento. E se você se identificou como exploradora de conhecimento, então eu quero te convidar para vir comigo nessa jornada. Eu estou numa jornada pessoal e eu quero te convidar para que você venha nessa aventura comigo. De autodescoberta, nessa aventura de descobrir algo novo, novas vertentes, uma nova visão sobre a vida. Por isso que eu já quero te convidar. Se você quer receber conteúdos exclusivos sobre os vídeos que eu tenho postado aqui, amor próprio, perdão, domínio próprio e vários outros assuntos relacionados, clica no link abaixo, entra na comunidade Leorra, que na verdade é um grupo exclusivo onde eu posto ali muitas das vezes os livros que nós estamos lendo, posto ali conteúdos específicos, áudios específicos ou gravo séries específicas, inclusive da Bíblia, e coloco lá e deixo disponível para você. E se você gosta de conteúdos e temas como esse, você é uma exploradora de conhecimento, você gosta de conhecer algo mais, gosta de compartilhar essa jornada com outras pessoas, então já se achega aqui ao canal, já se inscreve para que você não perca os próximos vídeos. Tem algumas pessoas que elas ficam, ó, eu tô de olho em vocês, hein? Vocês ficam só assistindo os vídeos e vocês não se inscrevem no canal. Bora se inscrever, clica aqui, clica em inscrever-se quando eu estiver ao vivo, quando tiver shorts novos e quando tiver novos vídeos, você receberá e não perderá nada. Primeiro ponto que você precisa entender sobre perdão. Você não é a pessoa ou a mulher ou o homem ferido. As pessoas apontam você, apontam o seu erro, apontam a sua dor muitas vezes. Tem gente que tem coragem de apontar a sua dor. E elas te definem por esse episódio. Mas deixa eu te dizer algo lindo. Ai, como Deus é lindo. Ele não nos define pelos nossos erros. Você pode ler a Bíblia inteira. Ele nunca definiu nenhum de seus filhos, nem o próprio Judas ele definiu, gente, pelo erro. Deus nos define pelo lugar em que estamos inteiros. E quando você está inteiro, quando você está inteira, você está num lugar de cura. Então, na verdade, você não é a sua ferida, você não é a sua dor, você não é o que te aconteceu no passado. Você é muito mais do que isso. Você é filha amada de Deus e você é filho amado de Deus. Você não é aquilo que dizem sobre você. Tem um monte de gente falando, nossa, você viu que em 1900 e bolinha fulana fez isso e isso e isso e ela é isso e isso e isso. Ô, dó, tá perdendo tempo da vida falando do outro. Poderia estar construindo algo novo. Poderia gravar um vídeo, poderia transbordar na vida de alguém, poderia trabalhar, poderia vender alguma coisa, mas não. Porque o fulano é isso, isso e isso. Fulano não é nada do que você está dizendo. Fulano é quem Deus diz que ele é. Fulana é quem diz Deus que ela é. E ponto. E às vezes nós também nos colocamos neste lugar de defensiva. A gente começa a falar que fulano é assim, fulano é assado, fulano é isso, fulano é aquilo. E aí a gente começa também a criar essa realidade, que nós não sejamos essas pessoas. E se nós estivermos nesse lugar, Pai, nos tira desse lugar nos próximos dias, em nome de Jesus.
nos tira deste lugar em nome de Jesus, porque a gente não sabe das pessoas, a gente não sabe da história das pessoas, nós não sabemos o que acontece nos bastidores das pessoas. Às vezes, as pessoas podem ter maus comportamentos. Às vezes, as pessoas estão num nível emocional e espiritual que não condizem com a sua realidade hoje. Às vezes, as pessoas estão escolhendo uma jornada que vai contra a jornada que você escolheu para a sua vida e está tudo bem. Você não vai conseguir conviver com todas as pessoas, você não vai conseguir conviver pacificamente com todas as pessoas e nem todas as pessoas farão parte da sua jornada de vida. E isso aqui se chama maturidade. Você compreender quem entra, quem sai, quem fica, quem vai embora. Quem recebe o que você tem, quem não vai receber o que você tem nesse momento. Porque se você entregar, a pessoa vai ficar pior ou não vai valorizar. A Bíblia diz, não jogue pérolas aos porcos. Então, se você está vendo que você vai fazer alguma coisa para uma pessoa que ela não vai recepcionar, peça sabedoria a Deus para saber qual é o tempo certo para fazer ou para transbordar na vida dessa pessoa na medida que ela consegue carregar naquele momento. Porque cada pessoa está num nível diferente. A chave do perdão, na verdade, é a liberdade. Porque se você liberta esses prisioneiros, você libertou. Você está mais leve, mais limpa, mais fluida, para aprender, para amar, para servir, para fazer o que tem que ser feito. Para sorrir, para desfrutar da vida. E naturalmente, como o vídeo que eu postei, o anterior, você estará muito mais naturalmente feminina. Perdão também te deixa feminina. Você já viu aquelas mulheres que às vezes elas são rancorosas, amargas, tristes? Aquelas mulheres que elas estão ali, segurando aquela raiva, aquele ódio, porque eu odeio fulano, eu odeio a fulana, porque o fulano fez isso. Quando você começa a conviver com a pessoa, você não consegue conviver. Porque, gente, é difícil, é pesado, é penoso. Não é bom conviver com uma pessoa que está carregando muita coisa que tem que ser liberada, está carregando muito prisioneiro. Eu nunca fui numa prisão, mas eu acredito que dentro da prisão não tem um cheiro agradável. Por exemplo, na sua casa, se você limpa ela, deixa tudo organizado, você coloca flores, você coloca o cheirinho. Aqui, ó, tem um aromatizador. A sua casa está limpa, cheirosa. Mas eu acredito que numa prisão, quando você entra lá, eu nunca fui, mas quando você entra numa prisão, com certeza o cheiro deve ser horrível. O cheiro deve ser ruim. Então é importante que você compreenda isso. Compreenda isso. É liberdade. E aqui eu quero te contar a história da águia e dos corvos. A águia, ela é conhecida por ser um animal livre. Geralmente não anda em bandos, tem uma visão de alto alcance. Só que os corvos, muitas das vezes, para atacar a águia, os corvos eles sobem bem nas costas da águia, enquanto ela voa, começa a bicar, porque a águia não consegue se proteger, né? É difícil, ela tá voando. Então, o que, que a águia faz? Ela começa a subir o nível dela, assim, ó. Vai subindo a altura. Por quê? Quando a águia sobe a altura e sobe o nível, sabe o que, que acontece? Os corvos, eles começam a perder o oxigênio por conta da pressão, da altura. E aí eles caem. Muitos deles desmaiam e caem. E naturalmente eles acabam saindo das costas da águia. Agora imagina que esses corvos são as pessoas que te fizeram algum mal. São aquelas pessoas que te feriram. E eu entendo que existem situações, circunstâncias que realmente machucam você, que realmente te ferem, assim como qualquer um de nós, porque nós somos seres humanos. Então existem coisas que realmente nos ferem, nos deixam chateados, nos deixam magoados, tristes. Mas o que eu quero te dizer com isso? Da mesma forma como os corvos, que eram como se fossem esses prisioneiros que você aprisiona no seu coração, eles começam a bicar para te machucar. Ao invés de você querer se debater, cair no chão, gritar, sabe o que você faz? Eleva o seu nível.
Qual que é a primeira forma de elevar o seu nível? Vamos lá. 3 formas de elevar o seu nível. Primeira forma de elevar o seu nível, perdoando. Uma pessoa com nível baixo, ela não perdoa. Não, eu não vou perdoar. E quando eu falo baixo, não é de forma ofensiva. Quando eu falo baixo, é num nível pequeno, de uma mentalidade de, se eu perdoar, eu vou liberar o outro. Então não é uma forma ofensiva. É um nível mais baixo mesmo. Lembra da águia? Quando ela está mais embaixo, ela fica o quê? Mais vulnerável. Então o primeiro nível é perdoar. Uma pessoa de excelência, ela vai perdoar. Perdoou. Às vezes não é nem o pedir o perdão, tá? É só você liberar no seu coração. Perdoou. Deixei ir, foi embora, beijos, tchau. E é importante, eu preciso abrir uma aspas aqui. Tem gente que acha que perdoar é conviver com a pessoa. Nem todo mundo que você perdoa volta para o seu convívio. Nem todo mundo que você perdoa vai voltar para a sua intimidade. Por quê? Existem determinados tipos de quebras de relações que você precisa se atentar muito. Por quê? Na verdade, a pessoa pode estar dando um sinal do que ela vai fazer com você no futuro. Então, se ela está dando um sinal claro do que ela faria com você no futuro, por que você vai trazer essa pessoa de volta? Principalmente se ela não demonstrou arrependimento. Então, observe. Eu acredito que as pessoas podem mudar. Eu acredito que sim, as pessoas podem completamente mudar o comportamento delas. Eu acredito no Deus do impossível. Então, se Deus é um Deus do impossível, ele quiser pegar uma pessoa numa condição terrível, seja física, espiritual e moral, e ele quiser transformar essa pessoa numa pessoa incrível, ele vai fazer isso. Ele fez isso com muitas pessoas na Bíblia. Mas é importante que você tenha o quê? Discernimento para compreender quando alguém finge arrependimento e quando alguém realmente se arrepende. E você pode trazer essa pessoa de volta. Então, perdoar não significa trazer. Então, vamos supor que a mulher sofreu uma violência doméstica. Só que não foi uma. Ela sofreu repetidas vezes. Aí a pessoa consegue se livrar, vai lá, começa a restaurar a vida. Aí o cara volta de novo. Você vai trazer essa pessoa de volta para sua vida, sendo que ele já mostrou o que ele é capaz de fazer. Aí você vai trazer essa pessoa? Mulher, se um homem demonstra agressividade com você, não traga ele para perto da sua vida. Não porque eu tenho que salvá-lo. Não, você não tem que salvar. Entrega essa missão para Deus. A sua função é cuidar de você. Se você tiver filhos, cuidar dos seus filhos, abençoar os teus filhos e ser obediente a Deus, servir quem tem que servir. Agora você vai trazer uma pessoa que já mostrou que é capaz de fazer coisas horrendas com você para perto de você? Tem que ter um pouquinho de discernimento. Porque às vezes a gente escuta aí uns diálogos que as pessoas falam na sociedade que eu falo, meu Deus, realmente as pessoas elas estão vivendo num mundo, nem pensa no que está falando, né? Então toma cuidado com isso. Perdoar não significa trazer para a intimidade de novo. Você vai ter que testar, vai ter que provar, vai ter que ver, vai ter que provar valor, vai ter que ver que a pessoa realmente mudou. E se não mudou, tá tudo bem. Cada um segue a sua jornada. E Deus abençoe. Igual com Abraão e Ló. Cada um foi para uma direção. E Deus foi conduzindo cada um nas direções em que eles escolheram, tá? E é importante que você tenha esse entendimento de que perdoar não é perder, é ganhar. Tem gente que acha que se perdoar, eu vou perder. Você não vai perder, quem ganha é você. Pensa comigo, uma pessoa que se ama de verdade e ela entende quem ela é em Deus e entende que o que Deus entregou, o que Deus te entregou de mais valioso? Às vezes você pode pensar, Deus me entregou de mais valioso meu filho, meu marido, as roupas que eu tenho, meu trabalho, meu projeto. Não foi nada disso. Sabe o que Deus te entregou de verdade, mais valioso para você? Você, esse corpo que você habita. Porque se não fosse isso, você nem estaria viva aqui, você nem teria filho, você nem teria família, você nem teria projeto. Não existiria projeto se você não estivesse nele. Então, aquilo de mais valioso que Deus entregou para você é você mesmo. É a sua própria vida, é essa dádiva da vida. Então, quando você se ama o suficiente e enxerga o valor daquilo que Deus colocou em você e de como Ele te projetou, você entende que perdoar é um autocuidado. Você está cuidando de você, cuidando daquilo que Deus te deu. E você está liberando aquilo que não é seu, aquilo que precisa ir embora, você deixa ir, libera.
Libera isso. Porque não é perder, é ganhar. Quando você realmente se ama, você consegue se cuidar. Então, se você consegue cuidar do seu cabelo, passar uma maquiagem, se você consegue correr, treinar, estudar, aumentar o seu nível intelectual, emocional, espiritual, se você consegue, às vezes, fazer uma terapia, qualquer que seja, e você está se cuidando, é natural. É natural que você também consiga liberar perdão. Porque você entende, eu amo tanto a vida que Deus me deu, quem eu sou, o corpo em que eu habito, que quer saber? Eu não vou carregar isso aqui, porque eu vou ficar alimentando prisioneiros, eu vou deixar os corvos nas minhas costas e quem vai ficar ferido e ferida no final de tudo sou eu. E aí você pode fazer uma oração extremamente poderosa, que é a oração do eu decido perdoar. Aquilo que eu não consigo resolver emocionalmente sozinho, me guia, Jesus. Mas eu decidi perdoar. Lide com aqueles que se levantaram para fazer o mal. Beijo. Pronto. Você não alimenta vingança, você não fica alimentando como é que eu vou me justificar, não. Não. Esses tempos aconteceu algo, não vou falar sobre isso de forma aberta, mas aconteceu algo que me expôs numa situação. E Deus falou comigo, não se manifesta, não rebate, deixa que eu vou te defender. Existem batalhas que é Deus que vai te defender. Se você abrir a boca, e vou te falar, o resultado foi positivo. Tem coisas que você não precisa abrir a boca, não precisa se justificar, não precisa confrontar. Se levantou, às vezes usou um erro que você praticou, sim. Talvez tem gente que vai usar o erro que você praticou contra você mesmo. Ou as informações que a pessoa colheu contra você mesmo. Sabe o que você faz? Silêncio. Deixa Deus te justificar e deixa Deus agir. Foi exatamente o que eu fiz. Eu acordei de manhã aflita e falei, Deus, como é que eu resolvo essa questão? E ele foi muito claro comigo. Silêncio. Não faz nada, não se manifesta. Eu vou interceder nisso por você. E a justiça está sendo feita. Então, o que eu quero que você entenda? Primeiro, perdoar não é eu preciso sentir que eu tenho que perdoar essa pessoa, mas eu odeio essa pessoa, eu não sinto que eu tenho que perdoar. Você nunca vai sentir no seu coração que você quer perdoar ninguém. Porque nós somos, segundo a palavra de Deus, pecadores. O pecado já habita em nós. O que a gente quer mesmo é justiça própria. A gente quer que o outro se ferre e a gente quer ver ele pagando o que ele fez com relação a gente. Só que isso aqui não é da nossa competência. Isso é juízo e competência de Deus. Ele sabe como lidar com cada pessoa. Porque ele sabe o nível de maturidade de cada pessoa, ele sabe o nível de dor de cada pessoa, ele sabe também das mentiras que foram contadas, de ocasiões que foram, na verdade, projetadas como armadilha. Deus vê tudo. Tem gente que acha, eu estou fazendo isso aqui para destruir o fulano. Ninguém vai saber. Nada está em oculto aos olhos de Deus e ponto final. Se você serve a Deus, acabou. Não tem discussão. É o que está escrito na Bíblia. Nada está em oculto aos olhos de Deus. A luz sempre será, na verdade, a luz sempre irá revelar as trevas. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu nunca vi a luz ser apagada pelas trevas, tá? A luz, ela sempre vai ser luz e ponto final. Então, qual que vai ser a atividade de hoje do Desafio Leorra em Chamas? 30 dias! 30 dias comigo. Olha só, você que quer participar, cadê minha agenda? Ai, meu Deus. Agenda! Você que quer participar do Desafio Leorra em Chamas, esses 30 dias, e você quer ganhar essa agenda aí na tua casa, sabe o que é que você vai fazer? Primeiro, você vai entrar nessa comunidade, que é a comunidade Leorra, que é um grupo exclusivo, que você pode entrar gratuitamente nele, por tempo limitado. Você vai trazer um amigo ou uma amiga, pode ser um familiar ou um parente, ou você pode trazer alguém que você sente no seu coração. E você vai avisar lá, olha, eu trouxe o fulano. Aí fulano entrou no grupo, você avisa. É o primeiro requisito para você concorrer a essa agenda. E o segundo é, você vai deixar o seu comentário aqui de forma genuína,
dos seus insights, do seu aprendizado, ok? Nós vamos contabilizar, na verdade, quem deixou os comentários. Não deixou o comentário, não vai participar. Ah, eu deixei só um emojizinho. Não vai participar do sorteio dessa agenda para você organizar a sua rotina, fazer todo o seu planejamento, ok? Qual que é a atividade de hoje? Qual que é a atividade de hoje? Bem simples e bem básica. Você vai escolher uma pessoa que te feriu muito e que você ficou muito chateado ou muito chateada. E você vai perdoar essa pessoa. Não é sentir. Você vai fazer uma oração simples. Ou você vai até essa pessoa, conversa com ela. Isso é muito longe, não dá para conversar. Manda uma mensagem, liga para ela, dá um jeito. Pede um perdão da forma que você consegue, na capacidade que você tem aí nesse momento. E você vai pedir perdão ou você vai perdoar essa pessoa. Ok? Mas você vai buscar essa reconciliação no sentido de resolver o mal-entendido. E ponto final, você vai fazer a sua parte. Mas o outro não quer me perdoar, o outro não me recepcionou, o outro não me atendeu, o outro não me respondeu. Problema do outro, ele que se vire depois para perdoar, para resolver. Mas você tem que fazer a sua parte acima de tudo. Porque no final é sobre o quanto você se ama e o quanto você ama aquilo que Deus te entregou. E perdão não é você sentir, eu tenho que sentir no meu coração que eu devo perdoar. Não, perdão é um mandamento. Perdão é algo que você tem que fazer, é uma ordenança de Deus. Perdoe, porque se você não perdoar, os seus pecados não serão perdoados. Deus Pai não perdoará os seus pecados se você não perdoar. Então, perdão é uma ordenança de Deus. Inclusive, é um princípio que você precisa cumprir para que você possa viver coisas incríveis na sua vida. E é isso que eu realmente desejo, que você viva algo novo nesse ano de 2026. E às vezes o que está faltando é só liberar um perdão, é só conversar com alguém, é só mandar uma mensagem, é só fazer um telefonema e cumprir com a sua parte. Para que você fique mais leve e se liberte desses prisioneiros. Se essa mensagem fez sentido para você, deixa o seu curtir para que eu possa entender que, olha, fez sentido, Stephanie. Eu gostei, fez sentido, entendi o que você falou, vou colocar em ação essa atividade. Se fez sentido, deixe o seu like. E amanhã você vai entender que aquilo que você carrega, na verdade, não é sobre você. Aquilo que você carrega não é sobre você. Na verdade, é sobre uma propriedade divina que está sobre você. Nos vemos amanhã. Beijo.